Fique atento. Vamos lá, pessoal. Então, no bloco anterior, nós estávamos discutindo justamente essa aqui, que o que os PCNs nos trazem, e isso não alterou tanto assim. Vejam, as migrações internas, regionais, nacionais, hoje, no passado, os grupos, as classes sociais que lutaram e lutam pelas causas dos direitos políticos, econômicos, culturais e ambientais, isso continuamos com essas lutas e são essas temáticas que devem fazer parte aí dos objetos de conhecimentos para os anos iniciais, quarto e quinto ano do ensino fundamental, né? Prosseguindo, nós temos aí essas questões dessas diferentes organizações urbanas e outros espaços que precisamos ver também, ou seja, é objeto de aprendizagem para esta fase, para o quarto e quinto ano, né? Observem que nós temos aí estas organizações e os diferentes espaços, né? Que aí a gente já trabalha, aqui a gente trabalha espaço social no ensino de história, de geografia a gente trabalha espaços geográficos mesmo, né? E isso vocês verão em metodologia para o ensino de geografia, né? As relações econômicas, sociais, políticas, culturais que a sua localidade estabelece com outras localidades regionais, nacionais e mundiais. Vejam que aqui, quando vai falar dessa questão econômica aqui, essas questões econômicas, sociais, políticas e culturais, ela já perpassa aqui dentro da região, como são tratadas essa questão da economia, nós temos aí a pecuária, nós temos a agricultura, né? Nós temos a economia, a produção de subsistência, né? Que é a agricultura familiar também, e aí essa pecuária, quando a gente joga aí para a questão nacional e a questão das exportações também, isso aqui entra como sendo conteúdos que a gente trabalha aqui no quarto e quinto ano. Daí vem essas questões da localidade, que estabelece com outras localidades regionais, com o país e com as questões mundiais, né? Temos ainda aqui que os parâmetros nos traz de forma assim bem clara e que faz parte, isso aqui não mudou, mesmo que a gente trabalhe por competências e habilidades, mas as competências estão dentro do conhecer essas temáticas e as habilidades é como o aluno vai processando isso, né? Os centros políticos administrativos brasileiros, trabalhar essa questão da sociedade, as relações sociais que são estabelecidas nas regiões, as cidades, as maiores cidades do país. Aqui dá para se fazer um trabalho bacana, tanto a maior cidade quanto a menor cidade, os problemas da grande cidade, os problemas sociais, econômicos, políticos e culturais, né? Das pequenas cidades também. Então, é muito bacana quando se faz essa relação aqui. E vejam que sempre trabalhando essas questões com os centros administrativos nacionais, no presente e no passado. É sempre nessa relação presente, no presente está aqui, está dessa forma, e no passado, como era, né? Então, essa compreensão presente e passado deve estar sempre em voga, independente de ser da primeira, ou seja, da segunda e terceira série, ou da quarta série, não, do segundo e terceiro ano, ou do quarto e quinto ano. Não? É que eu trabalho com ensino médio também, aí lá a gente trabalha a questão de séries. Né? Aqui veja que o PCN ele continua trazendo e mediação de tempo, ou seja, conhecer esses tempos históricos, essa mediação de tempo, calendários,
quadros cronológicos, linha de tempo. É interessante quando você trabalha a linha de tempo, que aí você coloca lá, e aí não é trabalhar ali dentro daquela questão de uma questão puramente positivista, mas é compreender que os fatos históricos eles vão ocorrendo dentro de uma linha de tempo. Há uns intervalos de acontecimento. E como são esses intervalos? Quais as dimensões de tempo existente nesses intervalos de um fato histórico para outro que vai produzindo aí transformações sociais? E aí sim, para trabalhar essa questão do tempo, dessa mediação do tempo, vai trabalhar com calendário, com quadros cronológicos, a linha do tempo e periodização, né? Para organizarem sínteses histórica, né? Das relações entre as histórias regionais, nacionais e mundiais, né? Então, vai se fazendo essas relações que é bacana dentro de uma linha do tempo, né? Digamos que vamos fazer aqui uma linha do tempo da cidade de Palmas, aí pega da sua fundação, né? Então, na Fundação de Palmas, lá em 20 de maio de 1989, no lançamento da Pedra Fundamental, qual a população existente na região? E aí, para ter isso, vai se considerar o povoado de Taquarussu, o povoado de Canela, né? Porque Taquarussu já era cidade, né? Que virou distrito, e o povoado de Canelas, que tinha aqui, que ficou submerso pelas águas do lago, né? Então, aí você vai pegar, e ali depois de 3 anos, nesse intervalo aí de 3 anos ou de 5 anos, qual a população já existente? De 10 anos, e de 20, e 30 anos. Então, é bacana que aí você vai compreendendo isso dentro dessa organização do tempo, fazendo essa síntese histórica para acompanhar, inclusive, o crescimento populacional, né? Aqui nós temos, e aí eu trouxe para vocês, que a seleção dos conteúdos apresentados nos PCN, eles permitem desenvolver a capacidade crítica e a compreensão sobre a estrutura e as conjunturas que envolvem as sociedades humanas em diferentes contextos, seja nos contextos históricos, políticos, econômicos, sociais, culturais e artísticos em diferentes espaços. Esses diferentes espaços que eu coloco aqui para vocês são tanto os espaços geográficos quanto os espaços sociais, tá bom? E aí nós temos, o Bezerra, ele vai destacar aqui algo interessante sobre esses conteúdos escolhidos, esses objetos de aprendizagem, né? Objeto de conhecimento, né? São considerados meios para aquisição de capacidade que auxiliem os alunos a produzir bens culturais, sociais e econômicos e deles usufruam, né? Então, os objetos de conhecimentos que vamos selecionar para trabalhar nos anos iniciais do ensino fundamental, aqui no 4º e 5º ano, mas é com esse propósito aqui que o Bezerra coloca de forma muito clara, muito contundente, né? Eles precisam ser considerados como esses meios de aquisição de capacidade. Afinal de contas, nós estudamos para aprimorarmos os nossos conhecimentos e sermos capazes de redefinirmos e reconfigurarmos determinados conceitos e até mesmo nos projetarmos para um processo de criação e de criação cultural mesmo e de produção do próprio conhecimento, né? Então, é o que ele coloca, que auxilia os alunos a produzir esses bens culturais. Quem sabe você aí estudando, de repente, se encontra em uma posição de ser um contador de história ou uma contadora de história, né? Ou ser um escritor de história infantil,
E por que não ser um escritor também aí na área dos conhecimentos didáticos, pedagógicos, né? E isso são bens culturais que vão sendo adquiridos, bem como as questões sociais, de saber se posicionar na sociedade, ter capacidade, inclusive, de empreender. A gente fala muito sobre o empreendedorismo, é algo que está em voga. Então, vamos produzir todos esses bens culturais, sociais e econômicos e usufruir desses bens, não? Aqui o Bezerra ele continua falando que nesse sentido os conteúdos eles ocupam esse papel central no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, a sua relação, a sua seleção e escolha devem estar em consonância com as problemáticas sociais marcantes em cada momento da história, né? Então, quando nós precisamos conhecer a história para, na seleção desses objetos de conhecimentos, termos essa compreensão que, na seleção deles, eles precisam estar em consonância com esses acontecimentos que marcaram, essas problemáticas, não vamos dizer nem acontecimento, mas essas problemáticas marcantes em cada momento da sociedade, né? Se tínhamos aí alguns problemas em tempos passados, que o lança-perfume, que era a droga pesada da vez, né? Aí a gente chega para um momento aqui atual, que é a cocaína, que é o crack, que é o êxtase, né? E outras drogas sintéticas que estão aparecendo. Então, fazendo trazendo esses questionamentos e essas problemáticas que foram marcantes em cada momento da história, não? E aí a escolha e a seleção dos conteúdos de história é de responsabilidade do professor. Aqui pesa para nós, né? Porque é a nossa responsabilidade para fazer essa seleção, que, para tanto, deve dominar o conhecimento da área, devemos ter o conhecimento da área de história para que, a partir desse conhecimento, termos a consciência da cumplicidade nesse processo, né? Como nós vamos interferir nesse processo, nós, enquanto sujeitos históricos também, né? Aqui o que nós temos também sobre essas questões é que os conteúdos dos quarto e quinto anos do ensino fundamental, eles aprofundam os conteúdos trabalhados no segundo e terceiro anos, né? É isso que faz, aquilo que eu sempre tenho colocado para vocês, essa forma aspiralada, né? De ir alargando, ampliando os horizontes. E aí vimos que, em determinados momentos, quando estávamos estudando lá sobre o currículo de História, em determinados momentos, e de acordo com estruturas teóricas e metodológicas, se privilegiava começar a estudar aí de algumas sociedades do passado para poder chegar ao presente. E aqui, dentro dessa concepção que nós estamos vendo, inclusive ancorada aqui nos PCNs, e, sobretudo, em Circe Bittencourt, né? Ele já nos traz que não, a gente precisa ir trabalhando a princípio da história de vida, da localidade, da região, e aí vai se ampliando até chegarmos a outras sociedades, a outros países, e trabalharmos isso em contexto mundial, né? E aí, agora nós já conhecemos esses conteúdos aqui de história a serem trabalhados nos anos iniciais do ensino fundamental. Temos aí alguns aspectos metodológicos que devem ser adotados. E aí sim, nós vamos discutir isso com mais afinco. Desculpem. Vamos discutir isso com mais afinco na próxima aula, porque aí é o que eu falei para vocês, que na próxima aula nós vamos trabalhar justamente aqui com essa questão da didática que é utilizada no ensino de história. Vamos discutir um pouco desde a definição de didática
e aí passando por esse crivo metodológico aqui, também a didática, eu coloquei lá o tema da aula, didática e metodologias para o ensino de história nos anos iniciais do ensino fundamental, que aí nós vamos discutir isso com um pouco mais de aprofundamento. É interessante, aí vocês estão observando que, dentro dos fundamentos e metodologia, nós trabalhamos ali todas aquelas questões das concepções dentro dos fundamentos, e aqui nós continuamos trabalhando fundamentos, fundamentando vocês, e já dentro de um aspecto também metodológico, porque a seleção de conteúdos é uma prática metodológica que nós adotamos. E aí, quando nós entrarmos aqui na didática, nós vemos que isso vai se afunilando mais essas questões metodológicas. Se estivéssemos no presencial, nós iríamos trabalhar, quem sabe, aí com alguns momentos e algumas aulas, fazermos, dentro da nossa sala de aula, oficinas, vocês trazendo aí alguns objetos que fizessem a relação aqui com os objetos de conhecimento do segundo e terceiro ano, e outros para a gente trabalhar aqui já no contexto do quarto e quinto ano. Seria bacana. Eu já fiz isso, né? Até mesmo... Professor? Sim. Pois não? Posso fazer uma pergunta? Pode, meu anjo. Professor, quando fala que essa seleção de conteúdos ela é responsabilidade do professor, o professor escolhe aleatoriamente, mas não tem um material didático que deve ser seguido? Fiquei sem entender, travou aqui o áudio na hora. Aí nós vamos trabalhar, nós temos uma aula, inclusive, sobre a escolha do o livro didático de história. Aí lá no livro didático é onde nós vamos nos lembrar de tudo isso aqui que estamos trabalhando, né? Que aí a gente vai fazer a seleção do livro didático, né? E aí esse livro didático que nós vamos escolher para trabalhar, ele tem que estar em consonância com esses objetos de conhecimento aqui que nós estamos vendo, né? Se não tiver de acordo com esses objetos de conhecimento aqui, então nós não podemos aprová-lo, né, para ser adquirido e ser utilizado, né? Sempre tem a escolha do livro didático, e aí as editoras, várias editoras, mandam para as escolas, vêm os representantes das editoras e traz as coleções do livro didático, né? E aí a gente vai fazer essa escolha desse livro didático, né? E é no momento que a gente está escolhendo que a gente vê, olha, esse aqui não tem como a gente aprovar isso. A estrutura do livro, a estrutura dos conteúdos, a linguagem, os próprios objetos de conhecimento que não têm uma conexão, essa conexão que nós estamos vendo do presente para fazer essa relação com o passado, não tem algo que nos faça a ter uma postura mais crítica, né, em relação a processarmos e redefinirmos e ressignificarmos esses objetos de conhecimento com os estudantes, e aí a gente vai colocando de lado, né? E aí, dentre todos, é bom que a gente saiba que nenhum material didático, pelo menos dos que eu já escolhi, né, já tive a responsabilidade de escolher, né, nenhum tem tudo da forma como nós precisamos. Aí, dentre os ruins, a gente escolhe o menos pior, né? Escolhe aquele que tem mais a ver, né? Ou que contém a maioria desses objetos de conhecimento e que nos possibilita avançarmos um pouco, que aí, quando não tem, eu trabalhei um ano que o livro didático que estava sendo adotado, que foi adotado, não tinha, inclusive, os objetos de conhecimentos que era para ser trabalhado naquela série, né? Aí é o momento que nós precisamos ter o conhecimento de saber quais os conteúdos que vamos escolher, né? E aí é onde a gente busca. Hoje a gente já tem o recurso da internet, às vezes encontramos textos muito bons, né? Artigos para trabalhar com os pequenos,
fica mais difícil a gente trabalhar com artigo, mas para lermos os artigos e ali construirmos o nosso arcabouço teórico para poder buscar a partir de gravuras, de imagens, de esculturas, essas coisas para ir trabalhando com eles, aí a gente dá esse ressignificado a partir do conhecimento, apresentando aquilo que é acessível a eles e que possibilita a eles fazer uma ressignificação e, com certeza, ter uma compreensão melhor do que a gente está trabalhando. Então, é dessa forma. Quando for, parece-me que a aula 16, não, 16 é amanhã. É a aula de número... Não, amanhã é a aula 14. Parece-me que é a aula 18 que nós vamos trabalhar sobre a questão do livro didático de história, né? Ok, entendi. Muito obrigada, professor. Não por isso, meu anjo. Estamos à disposição. Aí aqui a gente... Professor, Oi. Pois não. não, pode terminar de falar. O senhor interrompeu o senhor aí. Não, não. Eu já tinha concluído. É, ah, tá. Não, é que o senhor estava falando dessa oficina que fazia no presencial, dá para fazer online também, professor. Sim, sim, é bacana. Eu vou ver aqui o que temos, e aí, quem sabe, a gente pega um dia para vocês trazerem e fazermos essas apresentações, né? Aí os meninos levavam aqueles ferros de brasa antigo, né? A panela de ferro, objetos assim antigos, e aí a partir daqueles objetos tudo tinha uma história e tinha um significado de uma época, né? De uma estrutura social de uma época. E aí entrava no contexto econômico, né? No contexto econômico e social também, que era o que a sociedade tinha para usufruir, né? Então aí a gente trazia isso e outros traziam aquilo que existia no momento de mais moderno, né? Que aí já trazia aqueles livros antigos, com aquelas historinhas da vovó, né? Do sítio, da vaquinha malhada e tal. E aí, de repente, chega alguém com um celular e diz, olha, aqui eu busco agora é tudo aqui, né? Não tem mais a história da vaquinha daquela época, agora eu tenho aqui na palma da mão um celular que eu busco todas essas temáticas que eu preciso conhecer. Aí isso é bacana mas quando a gente faz isso com os meninos, que às vezes muitos acham que não é interessante, mas é um aspecto metodológico para a gente trabalhar com história, né? É bacana porque remete a lembranças, né? Eu, por exemplo, quando eu vejo um ferro de passar, aquele a brasa, eu lembro quando eu morava na roça, que a gente pegava o sabugo de milho e colocava no ferro ali, e enquanto o sabugo estava aceso, o ferro estava quente e estava passando a roupa, né? Então, é bacana. Outros traziam... sim. Desculpa interromper. Eu já participei de um evento assim no ensino médio. Foi bem legal. E aí, eu tinha aqui em casa um toca-disco daqueles antigos. Não sei se ainda tem, depois vou procurar por aqui. E eu até levei para o evento para contribuir. Foi bem legal. Não, é bom porque nos remete e facilita muito, facilita o nosso trabalho enquanto professor, porque às vezes você faz uma oficina dessa e a partir dessa oficina você começa a trabalhar isso. Às vezes de uma oficina que você faz, você tem ali objeto de conhecimento para trabalhar uma semana inteira, 15 dias, porque aí você vai tendo esses objetos, você começa a trabalhar a partir de determinados objetos, que foi de tal época, a importância deles para as pessoas da época. Então, é muito bacana. E quem sabe Então, professor, fica a dica, porque às vezes o professor acha que é porque não está presencial que não dá para fazer. Então aí fica a dica, dá para fazer, dá para adaptar. Então, tranquilo, a gente pode ver isso. Às vezes, se não der para apresentar os objetos, mas vocês estão em casa, então é bacana. Dá para fazer isso em casa, onde vocês estão, que não precisa nem deslocar com esses objetos. Dá para fazer, a gente pode
alinhar isso. Essa semana nós temos aula amanhã e depois, olha, vocês só têm aula até depois de amanhã essa semana. Aí vem quinta, sexta, sábado, domingo, uma semana santa. Quinta, sexta, sábado e domingo não tem aula, aí só vamos ter aula dia 24, né? Mas aí... Isso é bom, né? Vamos Cadê a tia Neide? Dá um glória a Deus aí, tia Neide. A tia Neide, coitada, ela tá no luto, né? Inclusive, ela hoje está viajando. Ela me mandou mensagem que ela estava dentro do ônibus, era às 7 e pouco, ela estava saindo do Piauí, né? Eu sinto falta dela. Aí deve chegar aqui, provavelmente, ela disse que provavelmente chega amanhã já à noitinha, né? Vai viajar a noite toda, amanhã o dia inteiro, aí vai chegar amanhã já no finalzinho do dia. Mas é bacana, e a gente vai... nós vamos verificar, viu, irmã Fernanda, para a gente ver aí vocês pesquisam aí, vê com os avós, os parentes, os amigos, quem tem, o que tem, né? E aí vamos fazer esta oficina. Eu vou tentar ver se a gente consegue fechar os objetos de conhecimento da disciplina, e é algo bacana até para a gente fazer o fechamento da disciplina, fica bem bacana. Ou seja, porque a última aula mesmo é a revisão, né, que eu vou fazer com vocês, mas fazendo o fechamento da disciplina, acho que vai ficar bem legal, tá? Bom, deixa eu ver aqui se ainda temos aqui mais alguma coisa. Não, agora chegamos só na nossa fase do nosso boa noite. E aí, pessoal, amanhã, como eu já coloquei aqui no final desta aula mesmo, amanhã nós vamos trabalhar um pouco sobre didática e metodologias para o ensino de história, e eu acredito que dentro desse processo que a gente vai construindo, vai facilitar muito. E aí a gente vai fazer essa parte mais da mão na massa e vai ser muito bacana. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma consideração? Se tiver, estejam à vontade. Nós ainda temos alguns minutos aqui, uns 4 minutos 5 minutos para a gente fazer. Se vocês tiverem